uma cidade segura, é uma cidade que está desprotegida. Uma cidade segura é uma cidade onde ela não tem fortaleza e ela não pode se defender. Então, quando Neemias fica sabendo como é que está lá Jerusalém, a cidade está assolada totalmente, o irmão dele conta para ele a história. Os muros foram derrubados no chão, as portas foram queimadas a fogo, há só os escombros para todo lado. Neemias, quando ele recebe essa notícia, ele chora, ora durante 4 meses, orando, chorando, jejuando, pedindo a Deus por uma resposta. Esse tempo que Neemias está orando, ele está em jejum, ele está elaborando um plano e diz assim: se o Senhor me der a oportunidade e se esse projeto está no coração de Deus e for aprovado, eu já sei o que eu vou fazer. Então ele faz um plano, ele elabora uma estratégia, ele tem ali um propósito, ele tem um projeto. Esse período de oração, 3 dias, 4 vezes, ele foi andando e foi se preparando. Quando ele chega diante do rei, ele era copeiro. E copeiro, meus amados irmãos, é uma das tarefas mais importantes que tinha. O copeiro do rei era o homem da maior confiança do rei, da maior confiança do rei. Era o homem que chegava mais próximo do rei, era o copeiro. O copeiro, todas as vezes que o rei era servido, o copeiro, ele se alimentava e bebia antes do rei. Por exemplo, se alguém conspirasse contra o rei, vamos matar o rei envenenado, quem morrer primeiro era o copeiro. Ele provava o vinho, esperava-se um período ali entre 20 minutos, meia hora, olhava se a reação dele estava normal, não deu efeito nenhum, aí então o rei provava o vinho depois dele. Então é o que vai na frente para morrer em nome do rei. Esse é o copeiro, é o homem da maior confiança. Por outro lado, é o homem que está mais próximo e o homem que tem mais intimidade com ele e o homem da maior confiança com ele. Então, primeira lição aqui: quem quiser ter intimidade com o rei, quem quiser ter a confiança do rei, quem quiser provar do vinho do rei e quem quiser viver próximo do trono, tem que estar disposto a dar a vida por ele. Então Deus está nos convidando para essa tarefa. Alguém que está interessado em ser copeiro? Quer ser copeiro, a vaga está aberta. Agora vamos aplicar isso para o nosso Rei Jesus. Vamos aplicar para o Rei Jesus agora. Jesus é o nosso Rei. Ele está convidando o copeiro para trabalhar com ele. Só que você tem que estar disposto a morrer por ele. Tem que entregar a sua vida 100% para ele. Mas o que é que você ganha em troca? Intimidade, acesso ao trono. Você vai ganhar, você vai poder experimentar a comida do reino. Você vai poder ter acesso, entrar e sair diante dele o tempo todo. Então Jesus também nos convida para essa tarefa. A palavra copeiro veio da palavra coopera. Não, mas ela aparece. Coopera fala da vida. É que a palavra cooperar vem da palavra, vem do verbo operar, né? Da operação. Operação, operar, vem do verbo operar. Cooperação é quando você tem uma operação em andamento e você vem para ajudar essa operação, aí você se torna um cooperador. Por isso que a gente fala que nós somos cooperadores de Deus. Deus está trabalhando. Deus começou a Isso, Ele está trabalhando e a gente chega para ajudar. Aí nós somos cooperadores. Então, esse é o trabalho de Neemias. Me faz recordar que foi o copeiro, quando José estava preso, teve um sonho lá, o padeiro, o copeiro teve um sonho. Foi o cara acordado perto do lado, José, que era no caso, o que está acontecendo aí? Então, o semblante triste. Mesma coisa de Neemias. Semblante triste, o que está acontecendo? Aí o copeiro falou assim: eu tive um sonho essa noite, eu não estou incomodado, não consegui entender o sonho, isso me deixou muito preocupado. José falou: então conta o sonho. Aí ele disse assim: ó, eu sonhei, eu estava pegava a uva no cacho, e a uva derramava a chuva e eu entregava na mão do rei. E aí o José falou assim:
O rei vai mandar te chamar daqui 3 dias e você será restaurado ao seu posto de copeiro. Aí o padeiro se animou, eu também tive um sonho. Qual foi o seu sonho? Eu vi um cesto pendurado numa árvore, tinha pão dentro do cesto e as aves do céu vinham comendo pão. Aí ele vai falar assim, a interpretação sua também vai acontecer daqui 3 dias. O rei vai mandar chamar o copeiro e você será enforcado aos 3 dias. Quem pergunta quer resposta. Jesus respondeu. E quem é o copeiro e quem é o padeiro? O copeiro é Pedro e o padeiro é Judas. O Pedro negou e o Judas traiu. 3 dias depois, Pedro está sendo restaurado e o Judas enforcado. Amém? Então veja que é só um paralelo que eu estou fazendo para vocês entenderem. Então, a maior ofensa do rei é o copeiro. Quando o copeiro chega diante do trono, diante do rei, para servir o vinho, ele vem com vinho depois de ser provado, depois de ter feito todo o processo, ele diz assim: viva o rei para sempre! E entrega o vinho ao rei. E o rei, com alegria, vai participar do vinho. Quando Neemias chega para oferecer o vinho, e ele fala, viva o rei para sempre, o rei percebeu que ele não falou com alegria. O rei olhou para ele e falou, mas é diferente. Trabalho muitos anos aqui, eu conheço a pessoa, né? Tem aquela pessoa que chega todo dia, bom dia, tudo bem, como é que tá e tal. Você já acostumou com aquela pessoa. Aí um dia ela chega e faz assim, aí ele faz assim. Né? Tem alguma coisa acontecendo, ele não está bem hoje não. Então foi o que aconteceu. Quando ele olhou o semblante de Elias, ele falou assim, o que está triste no teu coração? O que é para falar? E Neemias temeu. Ele temeu por quê? Porque se Neemias está com o semblante fechado, coração triste, o rei pode confiar dele. Ele está armando alguma coisa para mim e não está conseguindo sorrir. Foi isso que ele temeu quando o rei perguntou. Por que está triste no teu coração? Veja aí comigo, no capítulo 2 de Neemias, capítulo 2 de Neemias, verso número 2. Capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º, que era Taxestes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivesse triste diante dele. Nunca. Aí diz assim, o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Aí o texto diz, então eu temi por grande maneira. Mas aí ele responde e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, se não estaria no lugar do sepulcro dos meus pais assolada, tendo sido consumida as suas portas ao fogo? O que o texto está nos ensinando aqui? Que quando você ora e você pede a Deus a respeito de algum assunto, a respeito de alguma coisa, e você está orando para que Deus faça uma obra, esteja preparado. Porque quando o rei te perguntar, esteja pronto para responder. E o rei vai perguntar. E Jesus tem o costume de perguntar. Se você falar assim, ele entrou na cidade, ia passando aquela multidão. Aí o cego, percebendo que Jesus estava passando, quem está passando? Jesus de Nazaré. O cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alguém falou, pare de gritar, ele vai te ouvir. Ela passou. Ele não está aqui perto de você, ele está lá na frente. Pare de gritar, ele não vai te ouvir. Está ocupado. Aí ele gritou mais alto, ele já está lá na frente, aí então tem que gritar mais alto, senão se ele passou, ele vai ouvir. Ele gritou de novo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus parou. Jesus tinha ouvido a primeira vez? Tinha ou não? Jesus ouviu a segunda vez? Sim ou não? Ouviu. E por que Jesus para só na terceira vez? Para chamar atenção, para que todos pudessem ouvir. A persistência, não desistir, não desanimar, perseverar em oração. Deus está te ouvindo, mas a sua fé será testada. E quando é que a minha fé é testada? É quando não acontece dentro do meu prazo. Só que aí eu não tenho uma diferença com a filosofia do copeiro, né? Sim. O copeiro Neemias, o rei tinha tanta confiança, foi,
certo para. Quando Deus vai cumprir a promessa dele, ele fala assim: eu não preciso de ajuda de ninguém. Em vez de. E também o copeiro tinha acabado de ser instituído. Ele tinha sido preso, porque tinha uma investigação em andamento por conta de uma conspiração contra Faraó. E o copeiro, o nome dele estava envolvido no meio do suspeito. Então estava sendo investigado. Por isso que ele ficou preso. Então quando ele está voltando, ele não tem a confiança no rei novamente. Ele vai buscá-la novamente. Como que ele vai falar de outra pessoa? Se eu não tenho a confiança no rei, como é que eu vou decidir por outro? Não, eu tenho que cuidar da minha vida agora, depois, quando estiver bem aqui. Aí, né? Imagina, acabou de reassumir o posto, só o senhor tem um outro lá, no meio de ouvir. Ele falou: não, eu vou esperar. E Deus nem deixou. Mas eu acho que é mais por causa do momento certo. Porque tem a hora certa. Para o processo dos sonhos e tal, para depois chegar a instalação dela. No teu irmão, a Bíblia, ela mostra que Deus tem o seu tempo, o seu kairos, que é fora do crono, né? É o tempo dele. Por exemplo, Zacarias e Isabel. Zacarias era o quê? Sacerdote, não era? Sim ou não? Sim. O sacerdote, ele é da 8ª ordem de Abias. O que o sacerdote tinha que fazer? Ele era casado com Isabel, ele tinha que gerar um filho para dar continuidade na geração do sacerdote no turno dele. Zacarias serviu a Deus a vida inteira e a madre de Isabel estava fechada. Zacarias já estava conformado, ele falou: eu vou morrer e a minha linhagem acabou. Não tem continuidade na história, porque não ter filho é não dar continuidade à história. Então ele diz assim: quando eu acabar, o nosso nome vai ser apagado, esquecido, porque Deus até agora não respondeu a nossa oração. Porque ele tinha orado, o anjo falou assim: o Senhor ouviu a tua oração? Você acha que Zacarias orou na velhice, com 90 anos, ou ele orou quando ele casou, quando era mais novo? Quando que ele queria ser pai? Quando ele estava velho, ele tinha casado, já foi. Já tinha desistido praticamente. Não vai acontecer. Mas Deus tem o seu tempo. Quando o anjo Gabriel aparece para o Zacarias, Gabriel diz assim: a tua oração foi ouvida. Tua mulher dará a luz a um filho. Ele ficou assustado. Como assim? Tipo assim, como assim? Agora que eu estou velho, agora você está velho, a sua mulher vai gerar, você vai ter prazer e alegria, prazer com a sua mulher para poder gerar o filho, e a consequência do prazer vai ser a alegria de ser pai. Certo? Então tudo isso acontece. Agora vamos no cronos de Deus. Quando é que um casal quer ter filho? Depois do casamento, quando ele estiver tudo pronto, bem mais novo, para poder, né, ter uma estrutura e crescer e dar alegria para o filho e tal. Agora, velhinho, não consegui levar nem no posto de saúde se precisar. Meu filho vai ter que me levar. Então, a gente quer mais novo, mas só que no tempo de Deus, olha lá, agora vamos sair do Kairos e entrar do crono e do Kairos. Por que tinha que ser na velhice? Porque João Batista tinha que nascer 6 meses antes de Cristo. Havia uma agenda, havia uma data. Se ele tivesse tido filho antes, não poderia ser João Batista. Então o que Deus está reservando para você é muito grande, Deus só vai dar no tempo certo. Ô, glória! Agora, se você ficar insistindo com ele, você perde a bênção que ele estava segurando para você. Então, quando a gente pede a Deus alguma coisa e a bênção atrasa, agradeça, porque se atrasou, ele te ama. Eu estou aqui oferecendo incenso, não estou orando por filho. Eu orei já faz uns anos. Isso, 40 anos atrás, 50 anos atrás que eu orei. Eu nem achei que você tinha ouvido. Aí o anjo aparece 50 anos depois, ouvi a tua oração. Agora, outra coisa, outra revelação no texto, é que as nossas orações são ouvidas, escritas e guardadas. Nenhuma oração se perde. Dá para dar glória a Deus com isso? Nenhuma oração se perde. Toda oração importa, inclusive aquelas que são bem pequenininhas, que você só falou algumas frases. Deus anotou e escreveu. Esquecendo da oração. Sim. Eu levei 12 anos para receber uma vez. 12 anos de espera. E na vez dele também foi reto, cara, se foi tanto. Esse daqui do lado, meu Deus.
Quando estiver cheio, você sabe? Tá, Deus está assim, quando estiver cheio, eu te entrego. Se eu te entregar agora, vai vir Eu pouco. nunca vi um milagre sobre finanças que nem recebeu que eu ultimamente. Glória a Deus. Mas veio, não veio? Veio. Quando a gente fala de Deus, na nossa Mas geração, é bom que a gente tem experiência. a nossa geração não é uma geração que foi trabalhada com a espera. A geração já está. Essa geração que está vindo agora não sabe o que é esperar. É uma geração totalmente impaciente e vão ter problema no futuro. Por quê? O que acontece no mundo não é o que acontece no mundo espiritual. É diferente. Deus não tem nada a ver com a tecnologia. Deus não tem nada a ver com poupa-tempo. Eu entrei no poupa-tempo de Deus, eu vim aqui para resolver tudo de uma vez. Num lugar só, eu vim aqui, Senhor, eu chego no balcão, Senhor, eu vim aqui buscar minha bênção, eu quero a salvação da minha família, eu quero uma porta de emprego, eu preciso pagar meu aluguel e tem mais, preciso que o Senhor me dê saúde. Coloca tudo no pacote e me entrega, porque você quer para onde? Pastor, Verdade é boa, né? esse que eu estava pensando sobre juventude. Não tem algum que pode contar uma vez que eu pensei, que eu vi Deus fazer, que nós já vimos eu. Exato, mas aí é. Não, para de pensar bem, essa juventude aí, 15 anos para baixo, 18 anos para baixo. Deus já tem algum que pode contar, como Jesus fez isso, né? Foi extraordinário. Sim. Você vai ver, é milagre mesmo, é milagre, não tem como ser. Eu estou observando isso e eu estou falando isso. Mas vai acontecer porque Não, eu creio que sim, né? Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne e os jovens terão visões. E quando Deus der visão para ele, vai ter jeito. Não é? Agora vamos lá. Dentro do tempo de oração, por aquilo que você está buscando, Deus está preparando você. Então Deus não está interessado em entregar a bênção. Ele está interessado em saber se você está pronto para a bênção que Ele vai te dar. Então eu pedi para Deus, Senhor, eu quero ser um cantor. Primeiro, esse é o lugar que o Espírito Santo tem para você como vocação do corpo de Cristo. Primeira pergunta. Porque se a tua oração estiver dentro da vontade dele, vai acontecer. Agora, se estiver fora, você vai insistir numa coisa que Deus não projetou para a sua vida. Eu quero ser cantor, mas Deus quer ser pregador. Não quero ser cantor, mas Deus quer ser pregador. Então cante. Aí você canta, sabe o que acontece? Nada. Aí você prega, sabe o que acontece? Salvação de almas. Aí você canta, nada, prega, dá fruto. Onde é que está o seu dom? Onde está o fruto? Aí o que acontece? Quando você está pedindo a Deus uma coisa, está dentro da vontade, não, eu quero. Você vai cantar, tá bom, eu vou te dar. O que você faz quando você está pedindo para Deus, para você ser cantor? O que você faz nesse período? Comece a estudar canto. Vai para a escola musical, amigo. Vai fazer, né? Vai fazer a aula de música, vai entender sobre canto, vai entender sobre nota, vai entender sobre harmonia, vai entender sobre ritmo, e você está se preparando, porque a hora que Deus der, eu estou pronto. Celso, havia um jovem aqui que foi líder do setor de jovens, mas tocava na bateria o Antônio, nosso irmão Antônio, que é esposo da Jéssica. E Deus me usava para falar para ele, você vai ser pastor, você vai ser pregador. O homem ficava bravo o negócio dele era tocar bateria, né? Fazia parte do conjunto. Agora, aí ele saiu daqui, né? Foi para uma igreja qualquer, cresceu, se desenvolveu, hoje é um pastor de igreja. Vai acontecer, vai? É. Sim. Aqui aconteceu no caso dele, minha parente. É só subir. O negócio dela era cantar, ela queria ser cantora de todo jeito. É ou não? Irmão, pensa que moça que prega para frente. Vai prega. Tá vendo aí? Olha o exemplo. Olha o que E ela queria ser cantora, mas Deus tinha dado. Porque, irmão, é assim, ó, Deus não vai te dar quando você pede. O propósito da sua vida é antes de você nascer, não é depois. O seu projeto é posterior, de Deus é anterior. Antes de Deus te criar, Ele sabia o que te criou.
O Criador não faz nada sem propósito. Nem o camarada que criou o copo. Ele criou o copo. Como você vai criar um copo? Para que serve um copo? Qual a finalidade de um copo? Ali é um recipiente para ter água, beber um suco. Então tem propósito. Então tem finalidade. Então vamos criar. Então primeiro você cria o propósito, depois você cria o material. Quando Deus criou cada um de nós aqui, Deus já tinha um propósito pronto. A gente não sabe, irmão, Deus conhece o dia do nosso nascimento, como já está na cabeça do dia da nossa morte. Aliás, a gente fala de vida e morte, né? Mas o contrário de vida não é morte. O que é o contrário de vida? Deixa eu refazer a pergunta. O contrário de morte não é vida. Então a gente fala morte e vida. Não, o contrário de morte não é a vida. Por que não é a vida? Porque está escrito lá em Eclesiastes: há tempo de nascer e há tempo de. Mas não fala tempo de viver e tempo de morrer, fala tempo de nascer. O contrário de morte é nascimento. Você nasce e morre. Por que a Bíblia fala nascimento e não fala vida? Porque a vida não acaba. Nascimento é a porta pela qual você entra no mundo. A morte é a porta pela qual você sai. Amém? Amém. Mas você não recebeu vida. Você não recebeu vida para poder só passar pela terra. Porque se você recebeu vida e a morte acaba com a vida, então a morte é antagônica da vida. Ela destrói a vida. Não. Mesmo depois da morte, a vida continua. Agora, para onde você vai, aí é contigo. Por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Mas ele não fala da alma. Ele fala do corpo, o pó volta para a terra, o espírito volta para Deus que o deu. Deus soprou e Deus puxou o espírito. E a alma? Ele não fala da alma, a alma é problema seu. Eu não posso dizer quando vai sua alma. Eu sei quando vai ser o espírito, independente. Se você não entregar a sua vida a Cristo, o seu espírito vai voltar para Deus. Se você não entregar a sua vida a Cristo, o seu corpo vai virar pó. Se você entregar a sua vida a Cristo, o seu corpo vai virar pó e o seu espírito vai voltar para Deus do mesmo jeito. Entendeu? Então ele não fala da alma, que é uma decisão de cada um. Bem? Então tudo que a gente está fazendo dentro dessa oração, eu tenho que estar pronto para o que Deus vai falar. Então, por exemplo, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele pegou os 12 filhos. Quando Jacó vai abençoar os filhos, o único que estava pronto para receber a bênção, sabe quem era? Tinha 2, era José e Judá. O resto não estava pronto. Mas Jacó abençoou assim mesmo. Sabe o que aconteceu com a bênção? Virou maldição. Eu não tenho tempo para mostrar, mas no outro cuidado a gente mostra. Todos os que receberam a bênção fora da hora, virou maldição. Tanto que Moisés teve que abençoar eles de novo. Você acredita? Porque se a bênção vier para mim e eu não estiver pronto, aquilo que era para ser bênção vira maldição. Então, por exemplo, você fala assim: Senhor, eu preciso me tornar rico. Deus vai fazer você ser rico. Só que se a riqueza vier antes da hora, você vai se perder com a riqueza que Deus te deu, porque você não estava pronto. Você não tinha maturidade, não tinha administração. E o seu olhar para a riqueza era o olhar que não era o de Deus. Deus ia te fazer rico, para você ser um empresário e poder empregar um monte de família e com o dinheiro na sua mão, você ia distribuir emprego para milhares de pessoas. Então Deus já tinha um propósito. Não é o seu dinheiro, é que através de você as pessoas serão alcançadas e abençoadas. Exatamente. Por exemplo, o dono do mercado, ele é um empresário, tem dinheiro, só que o dinheiro dele emprega. Quantos funcionários tem no mercado? Pega um mercado grande aí, quantos funcionários tem? Quantas famílias estão sendo abençoadas por aquele emprego? É isso. Agora o camarada não tem visão. Recebe 1 milhão de dinheiro. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai gastar com carro, vai gastar com viagem, vai gastar com mulher, vai gastar. Daqui a pouco ele se perdeu. Então aquilo que era para ser bênção virou o quê? A prosperidade da hora. Colocou o coração naquilo em vez de olhar para Deus, ele Porque estava não parado estava fora do tempo. Quando o povo de Israel diz assim: Senhor, a gente está comendo maná. Lá no Egito tinha carne. Pediram para Deus carne, Deus está dando maná. Se nós queremos é carne, esse negócio de maná aí. Mas sabe quanto tempo que pediu, né?
Já carne, Lá tinha cebola e pepino. Eles estão pedindo para Deus carne fora da hora, porque a carne estava reservada para a terra prometida. O deserto é o lugar do preparo para você poder possuir a terra. Então eles pediram carne. Deus falou assim: esse povo está murmurando contra mim, estão pedindo carne, eu vou dar carne para eles, Moisés. Fique em paz, eu vou dar a carne que eles querem. Aí Deus foi e fez o codorniz voar, tal, caiu aquela carne pronta, o povo pegou, colocou a carne na boca, quando foi mastigar, morreu com a carne no dente. Sabe o que significa isso? Prosperidade que mata. Prosperidade que mata. É você pedir para Deus antecipar para você uma coisa que você não está pronto. Deus vai entregar na sua mão, Ele vai entregar porque você insistiu. Mas você não vai viver o poder usufruir daquilo que Deus te entregou. Então o cara vai lá, não, quero um avião, não, quero avião, pegou o avião, andou com o avião caiu. Aí ele morreu dentro do avião. O que aconteceu? Amém? Então, às vezes, irmão, quando nós pedimos para Deus, nós temos que estar pronto para a resposta dele no tempo dele. Amém? Ah, está demorando. Glória a Deus, está demorando, porque Abraão ficou 25 anos na fila. E é o amigo de Deus. Se o amigo de Deus, que era Abraão, Deus não antecipou, se esse aqui é meu amigo, vou dar um jeitinho para ele. Nossa, que amigo não pode, não. 25 anos na fila, porque também havia um tempo certo para Abraão dar luz, para ele ser pai. Tinha um tempo no Kairos determinado, e ele só podia ser pai com 100 anos, ele não podia ser antes. Quando ele foi pai antes, foi Ismael, Deus não considerou. Foi isso da carne, isso é um negócio que você arrumou. Eu não conto com Ismael, porque Ismael não vem do meu coração, vem dos seus. O meu é Isaac. E o que é meu vai vir no meu tempo. Ponto. Entendeu? Então, ele fica 25 anos na fila. Depois, Isaac, que é o herdeiro da promessa de Abraão, sabe quantos anos Isaac ficou na fila? 20 anos. Ele esperou para ter filho. Viu? Você acha que Deus vai passar a mão na cabeça dos outros? Não, Isaac vai esperar também 20 anos. Depois de 20 anos, Deus deu a eles um gêmeos lá que veio Esaú e Jacó. Aí vem para Jacó. 23 anos Jacó lutou para receber a bênção e só foi receber a bênção 23 anos depois. Porque ele enganou o pai dele, fugiu para casa, para a terra de Labão, sofreu que nem 23 anos. Se ele tivesse aquela bênção de Isaac, tivesse estabelecido na vida dele, que ele não estava pronto, tivesse estabelecido na vida dele, ele tinha se perdido. Mas agora ele chega no rol de Jacó, que ele fala com ele assim: eu não te largo quando você não me abençoar. Mas você já não estava abençoado? Ele foi buscar a bênção, Isaac liberou a bênção para ele. Está aqui a bênção, meu filho. Só que quando a bênção foi liberada para ele, a bênção veio no nome de Esaú. E quando ele vai retirar a bênção lá no cartório celestial, ele diz assim: mas isso aqui não é você não. A bênção está no nome de Jacó, você vê o nome de Esaú, não tem bênção. E ele ficou 23 anos, e o anjo perguntou para ele assim: qual é o teu nome? Não é a pergunta do anjo na agora? Você quer receber a bênção, se identifica. Qual é o teu nome? Porque para o teu pai você disse que você era Esaú. Fala para mim que você é Esaú. Agora é o próprio Deus perguntando qual é o teu nome. E ele com medo de falar qual é o teu nome. Porque se fala meu nome, eu não tenho crédito. Meu nome não tem crédito. Se fala meu nome, eu vou receber. Se eu receber o que eu mereço, eu estou no inferno. Eu já vi gente falar assim: Senhor, me dá o que eu mereço. Não faz oração não, pelo amor de Deus. Não faz oração não. Não faz oração não. Porque o que a gente merece é inferno e condenação eterna. A graça é o favor e merecido. A gente não merece ser salvo não. E não é. E aqui não tem nome. Ser humano nenhum merece ser salvo. Por quê? Romanos 3, todos pecaram. Todos pecaram. Não há quem faça o bem. A nossa língua é esquerda. Ali ele descreve o ser humano sem Deus. Isso aqui é o que é o ser humano sem Deus. Então Deus encerrou todo mundo lá no pecado para usar dele para com todos. Então todo mundo precisa de um Salvador. Não tem um ser humano que precisa de Salvador, está provado. Abraão pecou, Adão pecou, Davi pecou, Sansão pecou, Salomão pecou. Não tem, você vai puxando também. E por que Deus usava Abraão mentindo? Por que Deus usou Isaac mentindo? Por que Deus usou Jacó também mentindo?
Por que Deus usou Moisés e matou? Por que Deus usou Davi e adulterou? Por que Deus usava Samuel? Por que Deus usava a gente assim mesmo? Sabe por quê? Porque Deus, quando resolveu salvar a humanidade, ele sabia que tinha que contar com o erro dos humanos, porque os humanos são falhos. E aí não importava o nome, podia ser Antônio, podia ser José, qualquer um, vai ter a mesma natureza. O ser humano Quando Deus resolve dar com o ser humano, ele já sabia que tinha que lidar, inclusive com as fraquezas deles. Amém? Então, prepare, esteja pronto, porque quando o rei perguntar o que é que você quer, você vai ter que responder. Aí o rei perguntou para ele: por que da tua situação? Por causa da Jerusalém. Aí ele conta a história: aconteceu isso, os muros estão lá no chão, meus pais estão em grande miséria lá, e eu preciso ir e restaurar os muros, para que a cidade fique protegida, fortificada, com portas e tal. Aí o rei falou assim: qual é o prazo? Se você não tem um projeto, você não sabe qual é o prazo. Jesus não falou da parábola da previdência? Qual é o ano que antes de levantar uma torre, primeiro você tem que fazer o cálculo? O que Jesus está dizendo? Quando você for pedir alguma coisa, primeiro faça o cálculo, para ver se você pode começar e terminar, para não parar a obra no meio. Aí o Neemias estava com o projeto pronto: peraí, eu já volto. Voltou, foi lá, pegou a planta, já deu o correio aqui, a planta. Está vendo aqui, as muralhas? Vai ter 5 km de muro, vai ser isso aqui, eu vou tijolo, altura, tal. Viu? Eu falei assim: ok. E qual é o prazo para terminar a obra? Falou: eu vou começar em tal dia, 52 dias eu termino. Ao rei, que eu preciso de você aqui. Disse: não, você vai lá fazer uma missão e depois eu retorno. Aí o rei libera isso, então pode ir. Aí o rei fala para ele: você pode ir, só que o que é que você precisa? Viu? A oração, o jejum, o preparo. Aí eles falaram: o que é que você precisa? O rei falou: o que é que você precisa? Eu preciso de cartas. Cartas, irmão, é uma senha que é dada para você no mundo espiritual, para que você possa fazer a obra de Deus. A obra de Deus só se faz com senha. E você ia falar para vocês muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Então, mas a carta que ele fala assim: carta para quê? Carta primeiro. Eu tenho que atravessar o rio Eufrates. Do outro lado tem governadores. Eu não posso passar pelo território dele sem a carta do rei, me dando permissão para atravessar o rio Eufrates. Então eu preciso de carta para me atravessar o rio Eufrates. O que ele está dizendo assim? Senhor, para mim atravessar e fazer uma obra para Deus, eu preciso de carta do mundo espiritual. Porque se eu não tiver a carta do mundo espiritual, o mundo espiritual não vai deixar eu atravessar para o outro lado. Porque o mundo espiritual é real. Então, o Daniel está orando. O Daniel está orando. Ele estava pedindo para Deus entendimento e revelação. Quando ele fez o primeiro dia de oração, Deus já não deu a resposta. E o que é a resposta que veio no primeiro dia? O mundo espiritual estava em guerra. O mundo espiritual estava em guerra. Então, Daniel ora no primeiro dia, Deus já manda a resposta no primeiro dia, mas tinha uma guerra no mundo espiritual, ou seja, Gabriel não conseguia atravessar o rio Eufrates para poder entregar a bênção para Daniel. Houve uma batalha. O mundo espiritual é real. E o que é que vai fazer Gabriel permanecer tentando passar e não desistir? É porque Daniel não desistiu de orar. Aí volta de novo na persistência. Ele orou o primeiro dia, não veio resposta, ele continua. O segundo, terceiro, quarto, primeira semana nada, ele não para. Amém? Esse é o segredo da fé, porque a fé, ela mostra que você não vai desistir. Não é que você está lembrando a Deus todo dia da mesma coisa, é que você está dizendo assim: Senhor, eu estou aqui. Irmão, aí você torna quando a pessoa precisa, para que não pode fazer oração repetitiva. Então, nossa, então a pessoa acaba desistindo. A oração repetida é você ficar lembrando Deus da mesma coisa. Daniel não está lembrando Deus da mesma coisa, falou: Senhor, eu estou aqui, esperando a resposta. Senhor, eu estou aqui esperando a resposta. Mas essa oração aí, essa oração aqui, irmão, ela está o estadual que é da Maria, sabe? Repetitiva é a oração decorada. Maravilhoso. Oração decorada, Não sei quantas vezes eu vai quantas orações é. Entendeu? Pega o rosário e fala, verdade? A oração é o seguinte: Senhor, eu entendi pelos livros
E o tempo do cativeiro é 70 anos. Já deu 70. Por que o povo não está liberto ainda? É os 70 anos? Tem 70 anos mesmo? Aí está querendo resposta. Então ele não estava pedindo para Deus alguma coisa para ele. Ele estava pedindo uma resposta do céu para entender o tempo da restauração de Jerusalém. Então a oração dele é para as coisas espirituais. Então ele está lá em batalha, Quando Gabriel não consegue passar, Gabriel fala assim, ó, Daniel pediu, mas ele desistiu. Ele não continuou orando, então ele não está tão interessado em ele. Se ele estiver interessado, ele continua. Como Daniel não orou mais, e o alimento dos anjos chama-se ânimo, diga comigo, ânimo. No livro de Daniel você vê muitas coisas assim, tenha ânimo, Daniel, eu vou, mas tenha bom ânimo, ou seja, não desanime, continue animado, porque eu preciso do seu ânimo para me poder atravessar. Então, Gabriel ia voltar e falar, Deus, eu queria entregar, mas não deu, mas ele continuou orando. Aí Gabriel fala assim, Senhor, a resposta está aqui, eu te levar para Daniel, mas no mundo espiritual não estão deixando passar. Aí Deus olha para Daniel está lá, deixa eu ver, calma. Ele diz, não, a resposta já dei, pode ir. Miguel, acompanha Gabriel. Só uma pincelada aqui, só um parênteses, rapidamente. Irmão, hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão fazendo culto à noite. Sutilmente. E fala com o anjo, e pede com o anjo, e o anjo faz isso, e o anjo faz aquilo. Irmão, sabe o que acontece aqui? Salmo 91, verso 11. Aos teus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, para te guardar nos teus caminhos. Aos anjos, ele é que dá ordem para você. Todos os anjos que apareceram na Bíblia, ninguém pediu. Tem ninguém orando, Senhor, eu vi um anjo. Não tem essa relação. Tem essa relação na Bíblia? Não, os anjos apareceram. Quem foi que mandou? Você pode ver, irmão, você pode procurar, você vai ver. O Zacarias entrou no tempo, um anjo apareceu. Zacarias pediu? Não, o anjo estava lá. Quando Pedro foi preso, ele sabia que ele foi lá? Não, ele foi dormir. Você pensa, vou dar para um anjo me tirar daqui? Não, ele foi dormir. Ó, mataram o Tiago hoje, viu? O velório de Tiago vai acontecer hoje, amanhã Tiago sempre está lá. Aí amanhã é sua vida, amanhã você vai morrer. Pedro depois da manhã, no dia de morrer, não é hoje não? Então eu vou dormir hoje, vou morrer amanhã. Aí o negócio foi dormir. A mulher foi sepulcro, onde eu estava lá já. Vou morrer amanhã. Se é amanhã que eu vou morrer, eu não tenho que dormir mais uma vez, né? Pegou um sono tão grande que ela fala que quando o anjo chegou, achou que estava sonhando. Sabe que era sonho pesado? Bem dormindo, bem cegado, irmão. Eu te pergunto, se o cara fala assim, amanhã você tem que morrer. Vai dormir? Sabe quem é que não dorme? É quem tem a palavra. Quem tem a palavra de Jesus no coração, esse não fica preocupado. Quem tem a promessa de Jesus no seu coração, se o médico falar que você vai morrer amanhã, ele vai dormir. Porque ele fala, antes da palavra do Herodes, eu tenho a palavra de Cristo. Sabe o que Cristo falou para Pedro um dia antes? Falou assim, Pedro, tu vai ficar velho. E quando você ficar velho, vamos te levar ao lugar que você não queira ir. Pedro era novo, irmão. Quando Jesus falou, vou ficar velho, o cara vai dizer que eu vou morrer amanhã, eu vou acreditar nele ou em Jesus? Em Jesus, então eu vou dormir. E aí, Deus envia um anjo lá. Deus envia um anjo para soltar João. Deus envia um anjo a Paulo. Deus envia um anjo a Davi. Deus envia um anjo a Moisés. Deus é que envia, irmão. Amém? Se você trabalhar para ele, na hora que você precisar, o anjo vai chorar. Mas não é a gente que pede. Então Miguel vem para quê? Para liberar o espaço. E quando Miguel chega, acabou a graça, né, irmão? Estão fazendo graça lá, não passa, por quê? Gabriel é um anjo mensageiro. É um anjo mensageiro. Ele não é da guerra. O negócio dele, o ministério dele é entregar a mensagem. E quando Gabriel vem, luta. Não, luta não é minha área, não. Mas tem alguém que luta. Quando o Miguel aparece, o negócio faz assim. Aí Gabriel passa, entrega. Daniel continua orando, porque agora que o príncipe da Pérsia saiu, vai vir o príncipe da Grécia. Ou seja, vai ter guerra, teve na Índia, agora vai ter na volta.
Amém? Então, quando ele fala, Senhor, me dá carta para mim atravessar o rio Eufrates é um lugar onde tem 4 anjos presos lá. Diz lá em Apocalipse, diz, é uma região espiritual. Se Neemias falou, eu tenho que atravessar o vale, a região espiritual. Se o Senhor me der carta, quando eu chegar lá, os governadores vierem resistir, eu vou mostrar, eu tenho autorização do rei para atravessar. Eu tenho autorização. Sim. Qual seria a sua inteligência para pedir algo? Não, vocês são inteligentes. Você ora ao Pai, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas na fala, você poderia assim, pedir ao Pai que envie anjos? Para as coisas espirituais, sim. Por exemplo, demoniados. Demônio. Está orando. Identificou? Em nome de Jesus. Eu peço aos anjos de Deus. Pega esse espírito e leva ao abismo. Porque ele foi montado fora da sua região. Isso é bíblico e está no texto. Ele está fora da sua região, ele está ilegalmente. Os anjos do Senhor têm ordem para levar ele para o abismo. Esse demônio não volta mais, ele fica lá até o dia do juízo. Se todas as batalhas espirituais nós pedíssemos, porque isso é batalha espiritual, então é uma coisa que Jesus ele deu ordem à igreja para expulsar demônio. Ele já entregou, você pode expulsar demônio no meu nome, certo? Você expulsa o nome de Jesus, mas pede os anjos prender ele, para ele voltar a pegar a pessoa lá fora de novo. Certo. Amém? Mas o anjo não está a meu favor, ele está a favor do oprimido. Entendeu? É uma igreja, é a igreja, o corpo de Cristo que faz isso, falando com o anjo, para que a redenção e a libertação seja efetiva. Então eu não estou assim, manda um anjo aqui para mim, manda um anjo aqui comigo, olha o anjo da minha direita, para me defender. Um aqui. Não precisa pedir não, o anjo está aí já. Não precisa pedir. Quando a casa de Eliseu foi cercada, Eliseu, Senhor, manda os anjos. Eliseu orou, Eliseu foi tomar café. Estava lá sentado, aí Geazi botou o exército. Geazi ficou preocupado com Eliseu. O que acontece? Eliseu saiu fora, cercou nossa casa todinha. Estamos perdidos. Perdido está você. Imagina Eliseu sentado lá tomando café. Pensa sentado assim. Rapaz, a casa está cercada. Estão tudo com arma na mão. Vou invadir isso aqui. Eliseu também saiu e falou assim: Senhor, abre os olhos. Você acha que Eliseu estava vendo? Não, Eliseu não sabia. Ele falou: abre os olhos desse moço, porque ele não tem nada de espiritual, não é espiritual. Não são tão conosco, são mais do que eles. Oh, glória! É real. Então, quando Deus abre os olhos, não vai lá ver agora. Aí ele foi, quando ele abriu a porta, você está vendo? Você está vendo? Estou vendo o exército cercando a casa. E mais, atrás desse exército tem um outro exército. Maravilha. Cavalos e carruagens de fogo. Essa agora você ficou tranquilo? Então toma um cafezinho agora. Amém? Então é isso. Ó, os anjos estão a serviço de Deus em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Se estiver na missão de Deus, os anjos vão estar. Paulo estava indo para Roma, teve um naufrágio. Ele recolheu no navio, o anjo chegou do lado de fora e falou assim: Paulo, fica tranquilo, porque tu vai ser bem. Não importa que você chegue a Roma e pregue para ele em Roma. Então Malta não é Roma, você vai chegar em Roma. O dia que fosse acontecer para ele, ele chega em Roma. Mas ele não chamou o anjo para ver. Entendeu? Então, só para abrir esse parênteses. Então, qual é o prazo? 52 dias. Então, o tema da aula hoje é: esteja preparado. Preparando-se para o agir de Deus, esteja pronto, Deus vai agir. Aí ele fala assim: o tempo da resposta, 4 meses. O tempo de espera de Neemias, ele se preparou enquanto esperava. Neemias estava pronto para responder ao rei, certo? Ele estava pronto para dar resposta ao rei. Neemias estava no lugar certo. Qual lugar certo? Ele estava na presença do rei. Qual o lugar certo da resposta? Presença do rei. Então, por exemplo, Mardoqueu. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu ficava na porta do palácio.
ótimo falar por ele. O Mardoqueu era um homem que evitou a morte do rei. Tinha um grupo lá conspirando para matar o rei. Mardoqueu descobriu, contou ao rei. O rei investigou e verificou que era real. A ameaça de morte era real. Aqueles homens foram justiçados, punidos, e Mardoqueu continuou no seu posto. E o rei não fez nada com ele. O rei não fez nada com ele. Tipo assim, eu fiz uma obra para o rei, e o rei, em vez de me ajudar, esqueceu. Não, o rei não esquece. Porque quando Mardoqueu fez uma obra, ela foi para o livro das crônicas. É que eu ia falar, porque você falou aquela do começo aí, né? E eles querem. Você fez o negócio, está escrito, está guardado. Deus não respondeu, mas está guardado. Espera o tempo. E o Mardoqueu desistiu? Não vou trabalhar mais não. Ajudei, fiz tudo. Se você fez por interesse, então você vai ter resposta mesmo. Porque você fez por interesse. Ele não fez por interesse. Ele fez porque era a condição dele. Eu tenho que evitar a morte. E foi o que ele fez. Não foi por interesse nenhum. E ele continuou lá. Aí tem um tal do Amã, que é aquele soberbo, o cara que acha que ele é o último bolado do pacote. Sou eu, depois de mim é eu de novo, e depois do eu de novo. Aí ele chega, aí inventou a lei, todo mundo que quando ele vinha passando, todo mundo se curvava, pau na mão, toda. Aí quando chega para você que manda muito na porta, aí na mão passa, e na mão olha para ele, o Amã, ele vai ter continência? Não. Vai se ajoelhar? Muito menos. Eu só toco diante de Deus. Aí ficou com raiva. Sabe quando eu fico com raiva? Quando todo mundo vai ajudar ele, você não. Porque homem de Deus não vê, Deus não ajuda ninguém. Naamã, chefe do exército rei da Síria, a nação mais poderosa da época, é como se ele fosse o secretário do governo dos Estados Unidos da América. Imagina, secretário do governo dos Estados Unidos da América está vindo aqui para ir na casa do nosso amado irmão Jair, né? Pedro, vai chegar na porta de uma feira comitiva americana. Meu Deus. Imagina os carros blindados parando, as limousine, aquele monte de carruagem parando na porta. Nós vimos aqui falar o nosso irmão Pedro. Chega no portão. Aí desce aqueles militares, de gente no continente, vai descer um general. Não é qualquer um não, é um camarada de peso. E o Senhor era com ele, por ele, Deus era muito livramento. Deus era com ele. Ele não era judeu, mas Deus era com ele. Está escrito no texto. Quando ele desce, a gente entra na carruagem, aí vem Jesus, que é o moço de Eliseu. Abre o portão. Pois não. Será que o Eliseu diz diga para Eliseu que o general Naamã está aqui para falar com ele. Só um minutinho. Aí fechou a porta e disse, Eliseu, o general Naamã, o cara mais poderoso da Síria, está aí na porta com a comitiva, com as carruagens, está todo mundo aí. Eliseu chegou o dia da vitória. Chegou no dia de Deus vai te honrar. Hoje você vai sair na primeira capa do jornal. É hoje, Eliseu. Aí Eliseu fala assim: o negócio desse homem é falta de banho. Santo Deus. Tá achando que o profeta vai lá bater? Fala para esse homem tomar banho. 7 vezes no Rio Jordão. Fala para ele, mas ele é banho. E não foi. Aí Jesus sai do portão, abre a porta e está todo mundo. Cadê o Eliseu? Eliseu está ocupado. E ele não vai poder falar com o senhor. Hã? Olha o orgulho do homem. Como assim? Se ele está em audiência com Deus lá, ele não vai deixar de falar com Deus para ele falar com o senhor. Então ele mandou um recado. Seu problema é banho. Ele mandou literalmente você tomar banho 7 vezes, porque o negócio está feito. Imagina, irmão, aquele monte de gente em volta dele batendo continência. Todo mundo batendo continência, ele com aquela peca, aquela roupa cheia de patente, e ele assim, ele não toma banho não, né? Aí ele falou assim, a palma está fedendo, 7. Aí ele ficou irado. Ele está fazendo isso o quê? Eu vim aqui achando
aquela que só tinha nas costas, só debaixo da farda, ninguém via. Nem os tomadores de cerveja não sabia. Por isso que ele ficou assustado. Quando o profeta já abre o verbo, rasga a palavra em todo mundo, expõe ele para tomar banho. Aí ele não, ele veio espumando. Aí um servo dele falou assim: meu senhor, permita-me falar. Disse, pois não. Se ele te pedisse $1 milhão, o senhor daria 2. Se ele pedisse para você todas as camadas, ele daria. Então ele não pediu nada disso. Ele não quer nada seu. Ele falou para o senhor assim: só toma um banho. Se o senhor toma banho, o pessoal vai achar que o senhor não gosta de banho. Não é melhor o senhor descer e tomar um banho? É só um banho bonito. Aí você vai sair limpinho. Mas só que acontece que ele não queria, ele ficou bravo, porque ele vai ter que tirar a farda e todo mundo vai descobrir o que é que tem debaixo da farda dele. Santo Deus. Entendeu? Toda aquela pompa cai quando o profeta aponta assim: ó, seu problema é esse. Aí vai ter que se expor. Você quer receber cura? Então você vai ter que se expor na frente de todo mundo. Para todo mundo saber que você não é o que as pessoas pensam que você é. Meu Deus. A sua cura está ali. Quer ser salvo? Quer receber a cura de Deus? Deus vai te expor. Não, Celso. Sim. Na questão do caso dele, ele não era judeu, né? Não. Se não judeu souber que tem lepra, não pode nem estar no meio. Nem podia estar lá perto do profeta. Ele era um general daquela situação de Você entendeu? Não tinha como estar lá. É. Por isso, quando o profeta falou que vai se banhar, vai ter que tirar o traje, e agora? Como é que vai ser? Como é que todo mundo que faz confidência para mim agora vai descobrir que eu não sou aquilo que ele acha que eu sou? Então Deus expõe você na frente de todo mundo, porque você não quer a cura? Então mostra a ferida. Porque ele fala assim: eu, o Senhor, coloco a ferida, mas eu, o Senhor, sabe. Eu quero mostrar para todo mundo quem você era, e depois eu vou mostrar para todo mundo quem eu te fiz ser. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou mostrar para todo mundo quem você era antes. E depois eu vou mostrar para todo mundo quem você é depois dele. Ou seja, quando a cura acontecer, todo mundo vai ver e ninguém vai ter dúvida. Vai dizer: ele era leproso mesmo, que eu vi. Mas ele não tem um pingo de lepra, porque eu vi quando ele voltou de 0. Eu vi o que Deus fez na vida dele. Só que as pessoas, irmão, Jesus está salvando as pessoas através de escândalo. Sabia disso? Pastores renomados, gente que está lá, cantores famosos, então, até surgiu um escândalo. Pum! O pecado foi exposto. Aí a publicidade que ele tinha para ganhar dinheiro, para ser famoso, é a mesma que vai ter quando o pecado dele foi exposto. Todo mundo falando, ele tentando enxergar várias vezes, e Deus dizendo assim: é a forma de salvar. Porque se não expor, você não vai ser salvo. Quando expõe, aí aquele cara se derrete, porque tudo que ele conquistou vira pó. Meu Aí Deus Deus. fala assim: agora eu vou te restaurar. Amém? Agora eu te restaurar. Você foi como seu Davi? O profeta não expôs Davi? O Davi assim. Aí Davi falou: esse homem tem que morrer. Ele vai ter que devolver 4 vezes o que ele pegou e depois merece a morte. Aí ele sentenciou. Por isso que é bom ficar quieto. Por isso que é bom não cuidar. Com a medida que medir, sereis. Da mesma maneira que julgar, sereis julgado. Então, quando ele julgou, Deus, o profeta falou assim: ó, não era o que Deus queria para você, mas você se sentenciou. Então vai ser assim. Aí o que aconteceu com Davi? 4 vezes ele falou que tinha aqui ser devolvido. Ele perdeu 4 filhos. 4 filhos dele morreram. A boca dele sentenciou ele, como Jacó. Quando Jacó fala assim: Labão veio procurar o ídolo dele, cadê meu ídolo? E procurou e disse: não está com ninguém aqui não, só que a Raquel tinha escondido debaixo dela e estava em cima do camelo. Desce do camelo, Raquel, se não posso, porque eu não espaço. Então fica aí. Estava escondido mais. Quando Jacó viu que ele não achou, falou: está vendo? Se tiver com um de nós, que ele seja maldito. Sentenciou a mulher dele. Que ele não sabia que a Raquel estava com ele. O que aconteceu com Raquel? Morreu no caminho. Santo. Então, às vezes a gente fala, às vezes achando que é outra pessoa, e é para nós mesmo. O Amã, quando vai falar com o rei,
ia falar sobre o Amã. E nós voltamos a ter Amã de novo. Quando ele vai falar para o rei, e o rei pergunta, o rei vai dormir e não tem sono. Nada de sono. Ele fala, quer saber, Dilma? Eu vou ouvir uma história. Abre o livro das crônicas aí e começa a ler para mim. Aí ele está sentado ouvindo a história. Um certo homem chamado Mardoqueu, que ele veio e mostrou, gritando, não sei o que, estava se levantando contra o rei e tal, e foi confirmada a conspiração, esses homens foram julgados e ele salvou a vida do rei. Ele falou, peraí. O que foi feito a esse homem? O que fizeram a esse homem? Ei, quando as portas de Deus não se abrir para você, não desista, adore a Deus no corredor. Ô glória. Está fechada a porta? Continue adorando no corredor. Mas eu, sabendo o que fez, continuou lá na porta do mesmo jeito. Não mudou nada, absolutamente nada. O Amã querendo a morte dele, ele lá bem tranquilo na porta. Deus fiel. Não saiu da porta. Quando o rei falou, o que foi feito a esse homem? Disse nada. Aí ele falou assim, o que se fará ao homem cuja honra o rei sagrado? Quem está aí no pátio? Aí Amã. Manda chamar Amã. Amã, entra, o rei está te chamando aí, velho. O rei me chama até de madrugada. Aí o rei chegava assim, Amã, o que se fará ao homem cuja honra o rei sagrado? O homem que não é sagrado? Aí ele pensou assim, quem será? Tem que ser eu, né? Porque quem o rei sagrado aqui nesse lugar? Eu sou melhor que todo mundo. Esse é o problema do arrogante. Tu merece que é eu. Você vai assim, pega o cavalo do rei. O rei costuma montar, olha que arrogância. Do rei. Não é pegar um parecido, pega o do rei. Pega a roupa real, coloca nele, pega a coroa do rei. Pega um homem que esteja por aí na porta sem fazer nada, para tocar a trombeta, dizendo assim: esse é o homem de cuja honra o rei sagrado, para rodar pela cidade, para todo mundo ficar sabendo. Aí o rei falou assim: gostei. Gênio. Que ideia maravilhosa, você é o cara. Só que essa hora que o pessoal está dormindo. Então fala o seguinte: pega a roupa, pega o meu cavalo, pega a coroa, pega a trombeta e faça isso como o judeu Mardoqueu, que ele está lá na porta. Pode dar que ele está lá. O rei sabe que ele está lá. E o rei falou: pode dar que ele está lá. Irmão, imagina a cara de Amã. O cara que não se dobra, que eu quero a morte dele, agora. Aí o rei falou: vá, faça isso, não vai cair nada por terra. Pega na virada, não pega na virada. É isso que Deus faz. Por quê? Porque Mardoqueu esperou, adorou na porta enquanto não podia entrar. Mas uma hora chega, não chega, doutor? Uma hora chega. Amém? Então, o projeto é esse. Nós vamos levantar os números. O tempo é 52 dias e eu preciso de carta para atravessar o mundo espiritual, que é o Eufrates. Aí o rei falou: carta concedida. Então, quando você tiver um projeto que vai fazer a obra de Deus, peça a Deus carta antes de iniciar a obra. Senhor, eu preciso de carta no mundo espiritual. Senhor, me dê carta de autorização no mundo espiritual. Quando Deus te der a carta, irmão, o acesso no espiritual será livre. E quando você vier passando e os demônios quiserem barrar, você fala assim: eu tenho a autorização do rei, sai. Ninguém fica. Se o rei mandou, sai da frente. Ele tem autorização. Segundo, eu preciso de carta para a provisão material para a obra, que é o que o senhor falou naquela hora. Então ele pede a carta de provisão, preciso de madeira, preciso de material para me usar na construção. O rei falou: carta concedida. Aí vai outra carta que eu preciso, rei, outra coisa, eu preciso da segurança para o povo que vai viajar. O caminho é uma verdade deserto, tem um monte de bandido pela estrada, eu preciso da concedido também, tem autorização. Então vai, porque você tem autorização para atravessar o rio, você tem provisão e você tem proteção. Glória a Deus. Você vai fazer uma obra para Deus, vai realizar uma obra para Deus. Você é o Neemias que Deus enviou, então Deus te libera a carta no mundo espiritual, para que você fale com ele a hora que você quiser. Se entra e sai no mundo espiritual, ninguém vai te calar, ninguém vai te pedir. Você tem carta de provisão, certo? Eu estava comentando com o pastor Eliseu, que nós fomos morar na construção, eu falei assim: se o senhor liberou as cartas, a provisão vai chegar, fique em paz. Deus deu ordem dizendo: a provisão concedida. Quando chegar lá, só mostra a carta. Ele não vai pegar madeira daqui, vai arrastar e levar até lá. Não, quando chegar lá, mostra a carta do rei, que Asaf vai abrir as portas e vai despregar a madeira. Amém?
Ah, A glória. obra de Deus é, Deus deu carta, deu autorização, deu. O espiritual está ali, está ali. Então agora a provisão vai chegar. Quando você precisar do material, só apresenta a carta. Senhor, estamos fazendo a obra aqui e estamos precisando de 10 sacos de cimento. O Senhor já concedeu isso aqui. Eu estou só dizendo para o Senhor que é o que está faltando os 10 sacos de cimento. Como eu sei que vai chegar, muito obrigado por ter respondido a minha oração. Acabou. Vai chegar. Não ore de novo, tá? Já está respondida. Vai chegar. Só creia. E quando você pensa, alguém diga, pastor, estou com 10 sacos de cimento aqui, que hora que eu mando aí? Não é assim, pastor Hotel? As coisas de Deus é assim, irmão. Você fala com Deus, Deus fala com o homem, não é você que fala, não. Deus chama o homem e fala assim, 10 sacos de cimento. Não, olha lá. Libera para lá. Então, na igreja da Madeira, deu um nome de congregação cristã lá inteiro, que deve ter 10 mil reais de ocupação. Deus não vai entregar para você dinheiro. Nada presta dinheiro, cara. É assim mesmo. Eu mando, irmão. É como o senhor falou, a gente tem tanto testemunho, se fosse começar a contar aqui, não para. Eu já vivenciei. Eu, não estou falando dos outros, falando eu. Eu já vivenciei, sei que Deus faz, não tenho dúvida nenhuma. Comigo não tenho dúvida nenhuma, Deus diz que faz, ele faz nessa. Agora tem que falar do Caminhão. 10 sacos de cimento. Tá vendo? Nós usamos o exemplo de 10 sacos de cimento. E foi 10 sacos, uma coisa que já aconteceu. Eu não sabia. Não foi só uma vez, não. Mas a gente estava lá e eu estou esperando o cimento. Um outro irmão tinha comprado, ia chegar a 6 sacos de cimento, o irmão já tinha dado. Aí encostou um caminhão com 12 sacos de cimento. Aí falou assim, o cara falou assim, é 12, né? Falou, pastor, não, é 6. Pastor, é 6? Ele falou, não, é 12. Então ele mudou. Aí foi ver lá, mas onde é esse? Ele tá, assim, era 12 sacos de cimento de outro lugar, veio além dos 6, veio mais 6. Então assim, isso aconteceu já várias vezes. Porque a Bíblia fala assim, ó, ele fará abundantemente muito mais além do que pedimos ou você pede 6 tem 12. E faz a mais. Estou lembrando de sempre da irmã que ela estava passando na rua, né? Resumindo, e ela com as crianças e precisava, e ela foi orar porque não tinha leite, não tinha nada para comer em casa aquele dia que ela, e ela orando, chorando, as crianças pedindo leite para comer, de repente para o carro, desce 3 homens. É aqui que mora a irmã, aí foi a irmã Severina, ela é conhecida como aí tinha uma apelida, a irmã Princesinha, não é? Aí diz, você aqui é a irmã Maria? Você é, mas não é aquela que é Princesinha, é ela mesmo, é minha mãe. Disse, então, fala para ela do portão que a gente veio fazer uma entrega. Aí quando fazer a entrega, foi uma entrega do que? Só, diga para ela que o pai dela mandou entregar. Glória, o pai dela falou, mas meu pai não está vivo. E o pai? Quando a filha dela falou para ela assim, meu pai está aí, mandou me entregar as compras, ela começou a chorar e falou estranho. Ela já começou a chorar e não conseguiu falar. Ela ficou só orando, que ela sabia que era a resposta da oração. Aí a menina foi atender. Eles abriram o carro e começaram a tirar. O primeiro pacote que veio, essa menininha, a filha dela, na oração que a mulher estava fazendo, ela falou, Senhor, eu estou com vontade de comer bolacha. O primeiro pacote que o homem pegou para ela foi um pacote de bolacha. Isso aqui é para você. Ela pegou, abriu e tinha bolacha. Aí foi trazendo coisa, e cesta básica, e arroz, e foi, encheu a casa. Encheu a geladeira de mistura e tudo. E a mulher foi tomada por Deus pela glória dela, nem pensou que isso não estava acontecendo. E a menina acreditou que isso estava acontecendo. Quando eles terminaram de entregar, ele falou assim, está tudo entregue. Quando eles vão saindo, a menininha foi atrás dele e viu. A minha mãe está muito emocionada e ela não conseguiu agradecer. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Muito obrigado.
diga para o seu pai que nós agradecemos. Muito obrigado pela entrega. Aí eles olharam para trás assim, olhou para ela, deu um sorriso, que ela falou, nunca mais esqueci daquele sorriso. Eles olharam para mim e deram um sorriso assim, papai sempre vai cuidar de vocês. E quando ela olhou para ele, eles se viraram e desapareceram os três. Sumiu os três, sumiu o carro, sumiu tudo. Ela falou, eu era criança, eu vi, aconteceu na minha frente, eles desapareceram. Os três. Isso é real, isso é real. Aconteceu comigo também. Trabalhava na Mori, né? E eu estava orando, né? E aí uma voz falou para mim, você não sabe o que você tem convênio. Aí eu fiquei preocupado com o meu irmão, né? Deu uma volta e repetiu o trabalho. Você tem que mais que você tem convênio. Aí eu fiquei preocupado, mas não me lembro, eu sei essa coisa aqui. Aí ele deu uma volta, ela repetiu para você que é batida. Você tem convênio. Aí eu, naquela época eu tinha feito uma compra, né? Eu comprava 3 carrinhos de compra, né? E aí eu estava moderno, você não tem que estar precisando de alguma coisa, eu aqui, tá? Aí quando eu ganhei, eu vou mas ela não conseguiu estar. E aí eu pude ver, e saí do oral, falei, não. Aí repartindo aquela compra, né? Ela foi para a sacola, nem sabia onde que morava esse Daniel, né? Aí fomos lá na casa dele. E ela, 9 horas, eu ouvi essa palavra lá, ela mora lá e ela ouviu aqui. Aí cheguei lá, era 7 horas, chegamos lá, quando eu cheguei na casa, eu só fui. Eu subi uma pessoa dela. E aí quando nós chegamos, nós fomos, agora um pouquinho que eu não estava no café continuando. Eu tenho um pouquinho de café aqui, o café que o Daniel ia levar para trabalhar a maioria inteira, eu tenho um pouquinho de café. Então nós vamos tomar um café que primeira coisa que eu vi aqui, eu vou tomar café. E aí eu choro, assim, porque a gente ficou muito feliz de mim. Quem é abençoado, né? Quem está recebendo aqui, quem está vendo, eu tive a oportunidade de ajudar alguém. Não é? Por isso que você tem que Sim. Aqui, ó, minha esposa está aí. A gente chegou aqui em Piracicaba, a gente chegou aqui zerado, não tinha parente, não tinha ninguém aqui em Piracicaba. Nós estávamos passando por população, eu vendi o carro em São Paulo, o cara não pagou. Eu estava contando aquele dinheiro. Imagina, falei, botei 8 parcelas do carro, 8 parcelas dá. Em 8 meses a gente arruma um emprego, deixa tudo certo. Irmão, tudo errado. A gente estava em casa sem nada. A gente estava sentado no chão, porque não tinha um sofá ainda. Não tinha chegado o sofá, não tinha água, não tinha nada. E a gente estava nessa tribulação. A pastora chegou lá em casa do nada. A pastora Dani, esposa do pastor Aquiles da Nazarena, aqui, que partiu para a eternidade. Todo mundo deve conhecer. Ela chegou lá, entrou na casa, conversou com ela um pouquinho, falou alguma coisa. Depois ela pegou e saiu, foi embora. Passou 1 hora mais ou menos, ela voltou. Eu ponho a ver a ela. Ela falou, me ajuda a tirar as coisas do carro aqui. Aí quando eu vi o carro tinha uma compra inteira. Tinha bolacha para as crianças, tinha leite, tinha tudo. E a gente não tinha comprado para ninguém. E olha que interessante, foi um dia antes, não me lembro se foi um dia antes, mas foi na mesma semana. Eu estava em casa lá, sentado, pensando, orando com Deus e pensando assim, a tua palavra diz, não falei embora muito mais que passagem. O Senhor disse que ia cuidar de nós, e pensando lá, preocupado assim, numa solução. Quando eu estava na sala preocupado, sentado, um passarinho entrou dentro de casa. Lá não tem como entrar passarinho, porque era tudo fechado, o telhado, a porta tinha telha, o portão também é fechado. Para entrar o passarinho tinha que vir pelo corredor do lado de fora, lá da lavanderia, para dar a volta pela garagem, para poder entrar pela janela da casa. E eu no chão da sala aqui sentado, o passarinho entrou, pousou bem na minha frente assim, ó, um pouquinho distante, olhou para mim, balançou a cabeça 2 vezes assim, e depois saiu cantando e foi embora. Aí eu sentado olhando assim, aí na hora veio a voz, não valeis vós muito mais do que o passarinho. Você crê nisso? Aquilo ali falou para mim, eu não sabia
Aí depois veio isso. Aí a cobra veio, irmãozinho, a gente fala nada. Então eu estou falando, Deus da provisão é o Deus que vai mandar na hora certa, acredite. Se não chegou a planta para você, sabe que não chegou ainda? Estou dizendo logo, sabe que não chegou? Porque não se esgotou tudo ainda. Você ainda tem algum pouquinho. Oh, glória. Enquanto não secar, Deus não manda. Porque quando o seu recurso se esgotar totalmente, aí é a hora que o milagre vai acontecer. Foi contado aqui já há muito tempo atrás, da outra vez que ele estava aqui, por um missionário, estava passando sufoco na obra, né? Aí tinha a vizinha, tinha a galinha tinha o trabalho de subir na cerca de madeira, pular e botar no quintal do irmão, não ficou sem comer. Ela ia lá direto, só deixar o bico. Quem mandava a galinha lá, exatamente. E às vezes nem era a galinha do vizinho, você quer saber? Ela vinha do vizinho, mas ele nem era. Porque agora eu falo que Deus alimentou Elias, os corvos iam trazer carne. Por que corvo, irmão? Corvo come carne. Você acha que Deus pegava do açougue de alguém? Vinha do açougue de alguém? Deus pegava na casa de alguém? De onde vinha essa carne? Num tempo de fome, escassez, não chove, todo mundo. Imagina, irmão, a carne acabou de sair da brasa, aquele cheiro de churrasco, o corvo fazendo voo rasante e a pessoa tentando derrubar o corvo, pegar a carne. Olha, pega! E o corvo dando rasante. O corvo, onde é que mora Elias? Eu nunca vi bicho com GPS, mas aquele tinha. Não é você não é aqui, é Elias, não, esse aqui é José. Não, e ele procurando até achar ele. Pensei aqui. Aí ele entrega para Elias a carne, entrega o pão e Elias bebendo na água do ribeiro. Não errou, interessa. Entendeu? Como Deus quer, irmão, acontece. Aí o Elias olha para o ribeiro, o que aconteceu com o ribeiro secou. Senhor, e agora o ribeiro secou? Sabe por que secou o ribeiro, Elias? Por que o ribeiro secou? Sim, mas você profetizou para não chover. E se você profetizou, você pregou, você tem que viver da sua mensagem. Então você tem que estar vivo para ver o resultado dela. Não chove, então é por ribeiro está seco, está vendo? É o resultado da sua palavra. Então o pregador tem que saber que quando ele fala, ele vai ter que viver a mensagem que ele prega. Que ela vai vir. Aí ele olhou, secou o ribeiro, pois é, não chove, né? Aí você disse, mas tem uma viúva, eu já preparei para poder acontecer, vai lá passar aí. Aí vem a mulher rica, o marido morreu, cheio de dinheiro, não sabe o que fazer. Vou chegar lá, deitar no lugar na rede, e ela vai me seguir. Chegar lá, a mulher está no meio do caminho, pegando graveto. Aí começa a conversar com ela, aí ela disse assim, o que você está fazendo? Eu tenho um gravetinho, fazer uma farinha, porque eu tenho só um restinho de farinha, um restinho de azeite, vou fazer um bolinho, para meu filho comer e morrer, porque não tem mais nada, tá tudo seco, não chove, ninguém pode nada, tá feio o negócio aqui. Aí quando ele estava com o ele falou assim, ela está cuidando de ti. Aí ela disse, mas amanhã não tem nem para ela. Não é assim? Jesus fala para os discípulos dele, a mulher está com fome, despede o povo para que vai para casa. Ele falou, não, dá-lhe voz de comer. Qual a resposta deles? Não temos bolo nem para nós, quanto o Pai pesa a multidão. É assim que Deus faz. Você acha que você acha que não é o suficiente, mas Deus acha que Deus alimenta a multidão. Aí ela fala assim, ele falou, então faz o seguinte, é para você comer e morrer, então faz para mim. Olha, uma mãe com um filho, sabendo que é o último alimento. Aí ela olha para Elias, o homem de Deus, Elias representa Deus. Se Elias chegou, Deus chegou. Se eu der para Elias, eu estou dando para Deus. Foi lá, fez o bolo, entregou para Elias. Elias pegou o bolo e começou a comer. A Bíblia fala que ele não repartiu. Então ele falou, e tendo dado o braço, partiu disso, comamos. Elias pegou o bolo, sentou lá e começou a comer. E o menino dizendo, mãe. A cara do menino, mãe, o meu bolo, mãe, o homem não vai dividir não, se você falou nada, está comendo sozinho lá. Comeu, palitou o dente. Viu? Tem mais aí não? 100% da panela, 100% do azeite. Zerou tudo, zerou, está esgotado. Então agora sim diz o Senhor. Glória a Deus. Deus sinta a graça de Deus. Oh, glória! Aleluia! Eu estou sentindo o Santo.
Amém. Aleluia. Alguém precisando de provisão. Haverá material para finalizar essa obra. Em nome de Jesus, a igreja diz amém? Tem provisão do Senhor. E aí, irmão, ele diz assim do Senhor: a farinha não vai faltar na panela, nem o azeite na botija, e tem um prazo. Até que o Senhor faça chover novamente. Então, no período da escassez, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Irmão, ela olhou, deu um passo para trás, foi lá na panela. Chegou na panela, tinha farinha, e não estava cheio, porque Deus não enche a panela. Ela foi lá, pegou a farinha, olhou a batinha, tinha azeite, fez um bolo. Não fez o bolo, mas não quer mais um, quero fazer mais um. Aí foi lá fazer mais um, quer mais, vou fazer mais um. Começou a fazer e não acabava. Deus, essa mulher, ela virou a mulher que proveu para aquela região, porque ninguém tinha. Dona Maria, só olhar um pouquinho de farinha, claro. Daqui estava vazia. Ela sabia, quanto mais eu der, aleluia. eu tenho a palavra comigo, não vai faltar. Se não vai faltar, irmão, quando alguém pensa assim, pastor pede oferta, na hora de ofertar, a pessoa fala, se eu tivesse, eu dava. Não, você não tem porque você não deu. Ao contrário. Sabe o que você não tem? Porque quando você tinha, você não deu. Porque não é se eu tivesse, eu dava, eu dou para poder ter. Se você falar assim, ó, eu estou com R$800, o meu aluguel é 800. A obra está precisando. Se eu tirar 300 aqui, vai faltar quanto? Eu vou ficar com quanto? 500. Vai chegar dia 10, eu não consigo pagar o aluguel. Então eu não vou dar porque vai faltar. Nem entrega, fica com seu dinheiro. Se você pensar que vai faltar, nem entrega. Agora, se você conhece o Deus que nós estamos falando, a provisão para a obra tal, não, eu tenho uns 800. O senhor está dando quanto, pastor? 1.800 aqui. O pastor vai falar assim, amém. Não duvide, não pergunte e não fique triste. Você nem vai saber no dia 10, se a provisão não chegar na sua mão, alguém vai pagar por você. Chega lá e já está pago. É que a gente. 10 casos, é muita bênção para comprar. Você lá em casa, como a minha presença, eu vi Deus falou. Deus falou o que falou? Mas a gente sabe. Então Neemias estava no lugar certo. Neemias respondeu na hora certa. Quando ele perguntou, ele tinha resposta. Confiar em Deus não dispensa o quê? Planejamento. Então, a pessoa fala assim, a pessoa teve sucesso. O que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso é o encontro do preparo com a oportunidade. A pessoa estava preparada, a oportunidade surgir. Sucesso. Amém? Esse é sucesso. É quando você já está preparado, quando ela aparecer, você estava pronto. Isso é sucesso. Por quê? Porque o único lugar onde o sucesso dentro do trabalho, sabe onde é? Só no dicionário. Que a palavra é essa antes do T. Você sabe que Se não está falando do maná esse dia, o maná que o pessoal creu. o que aconteceu comigo? Essa vez que eu falei na hora, ela me aposenta do livro. Essa pessoa chegou em mim e falou, você pensa que você vai aposentar? Eu falei, não penso, eu já estou aposentado. Declarou a bênção. Pronto? Rapaz, não é possível, eu já estou aposentado. Então, deixa eu falar quando você recebeu, né? Só para ver se está. Faz muitos anos, não me deve não, porque já gastou. Não, já foi. Não, já eu falo com você. Empatei na nova. Quanto você saiu? Só você ter caminhamento. Naquela época eu recebi quase 500 filhos. Quantos anos atrás? Aí. Aí, quer ver? Aí, 15 anos. 12 anos. Não, 15 anos. Era aproximadamente hoje 1,5 milhão. Você está entendendo? Você já viu você na vida de alguém? Você experiência? Motorista de caminhão, motorista de caminhão. Eu estou
eu escrevendo. É lei do tempo. Não, é ligado ou não é? É ligado ou não é? Ele veio com a aposentadoria, Júnior. E a aposentadoria, o lado que ele vai querer dinheiro dele pra cá. Então, irmão, esteja pronto, porque quando Deus perguntar, você vai responder, vai dar o prazo e Ele vai te conceder as casas que você precisa. Ele precisava de casa também contra os inimigos, mas ele não pediu. Ele botou muita resistência lá do Sambalá, Tobias, aquele povo que começa a obra e eles não dão valor. Isso aqui, que raposa, se levantar um muro, é um raposo derruba. Lá na frente, aqui não dá. Neemias representa Cristo. Só para você entender, ele representa Cristo. O homem que está à direita do trono, Cristo. Cristo olha a Jerusalém terrestre, que somos nós, assolado, derrubado, sem pó, queimado a fogo. O Neemias ele vai fazer uma viagem temporária. Eu vou, mas vou realizar um trabalho e depois eu volto. É o que Jesus veio fazer, não foi? Ele veio fazer um trabalho e depois regressou. Quando ele chegou em Jerusalém, Elias ele tirou os nobres na cidade, desceu do seu animal de noite, pediu para eles ficar, deu a volta na cidade, ele passou em todas as portas, porta das águas, porta do peixe, porta das ovelhas, ele rodeou a cidade, olhou tudo, fez a inspeção, viu que estava no coração, não falou nada e foi embora, mas ele sabia o que ia fazer. Chegou lá, viu aquele monte de escombro, um monte de pedra no carro. Ele pegou aquela pedra no chão, olhou assim, a pedra toda deteriorada, porque foi queimada, né? A pedra perdeu a resistência, né? O calcário vai embora, aí ele pegou as pedras, olhou assim, olhando os escombros, olhando aqueles entulhos, e ele ia separando, essa pedra aqui eu vou trabalhar com ela. Aí alguém, mas essa pedra está queimada, mas eu sei. Mas ela perdeu a resistência, não tem problema. Ela está fraquinha, senão deixa que eu vou usar na minha obra. Aí foi separando, essa aqui eu vou usar, foi separando o material que eu ia usar na obra. Aí, Ana diz assim, Ana na sua oração, ela fala assim, que o Senhor é aquele que tira. Da onde? Pega o homem do pó ego necessitado e faz assentar onde? Em lugar de príncipe. Irmão, Jesus quando chegou aqui na terra, ele olhou para mim e viu uma pedra queimada em pó. Está fraco, não tem resistência, está queimada, foi jogada aqui porque não serve para nada. Está no entulho. Esse entulho aqui é o lugar onde não tem nada que serve. Mas o dono da maior empresa de reciclagem de lixo chegou, Jesus, olhando assim no meio do lixo. Separou, aí foi lá, pegou no outro. Certo? Foi tirando. Irmão, todos nós fomos tirados daquele entulho, glória a Deus. Todos nós aqui fomos. Ele pegou, tirou do entulho, separou. Você vai trabalhar com isso aqui na minha obra. Não dá, tá? Vou usar. Irmão, aí Pedro diz assim: nós somos pedra viva. Diz nós somos pedra? Nós somos pedra na construção da obra de Deus. Somos pedras vivas. Ele é a pedra angular. Glória. Nós somos as pedras vivas. Então todos nós aqui não tinha valor nenhum. Todos nós aqui não prestava para nada. Mas o Neemias olhou e falou assim: dá para usar na construção. Maravilha. Glória. Ele pegou. Vai ser pedra da esquina. Pedra da esquina. A pedra da esquina é o Cristo, que é a pedra angular. Ele sustenta toda a fundação. Né? Ele sustenta tudo. Mas ele vai usar essas pedras. Não presta para vocês, para mim presta. Está dispensado pelo mundo, tá, não vale mais nada, não, para mim vale. Aí ele vai lá e pega. Aí isso aconteceu? Quem olha para você hoje não soube que você era uma pedra queimada no passado. Aí o texto diz assim, só para finalizar aqui. Livro dos Reis, eu gosto muito desse texto. Deus maravilha, glória.
Reis, capítulo 6. Veja aí na tua Bíblia. Antes de terminar, que já deu horário. Capítulo 6. Capítulo 6, 1 Reis, verso 7. Quem achou pode ler. 6, verso 10. 7. 7. Isso. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificava. Ó, na construção de Jerusalém. Salomão. Edificava-se a casa com pedras preparadas. Diga comigo, pedras preparadas. Eram as pedras que ele usava para edificar o muro. Certo? Como as traziam, do jeito que elas vinham, as edificavam. Então era pré-moldada. As construções hoje concreto pré-moldado já vem. Na época da construção do templo de Salomão também era pré-moldado, já vinha do jeito que vinha, encaixava. Por quê? Porque era dada a medida, aí lá na pedreira se preparava a pedra, fazia todo o trabalho. Quando estava pronto, eles traziam a pedra pronta e só encaixavam. Porque ali em Jerusalém não trabalhava com ferramenta, não tinha machado, não tinha grama, não tinha nada, isso era na pedreira. A pedreira é o mundo. A medida Deus deu para o Espírito Santo. Vai lá, pega o Rosete e traz ele nessa medida que eu tenho um negócio para colocar ele aqui no lugar certinho. Eu preciso dele nessa medida. Aí o Espírito Santo vem, pega e leva para o querido, porque querido é o lugar do corte. Aí ele leva lá e prepara. Quando estiver pronto, eu te aviso. Aí o Espírito Santo fala: ó, pai, esse aqui está pronto. Aí o pai, então vem. Aí é chamado, ele vai embora. Se ele for embora, ele estava pronto. Deus chamou, ele já está na medida. Quando chegar lá, ele vai ter o lugar dele certinho. Porque lá no céu não tem barulho de ferramenta, não tem machado, não tem nada. A obra é aqui. Quando chega lá, você vai chegar pronto. Nós moramos numa casa velha, que antigamente falava pedra-fogo. É umas pedras, o alicerce não é tijolo, que é tão bem encaixadinha, bem Não é? arrumadinha. Pré-moldado. Certinho, É igual fizeram aquelas pirâmides do Egito. As As pedras encaixadinhas, tudo certinho. Né? Então, não é tudo encaixado? Então, irmão, nós somos a pedra. Deus está trabalhando